Fala, meu querido aluno, tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá, continuando o estudo dos princípios no direito penal, vamos estudar o segundo princípio que a gente vai chamar aqui de princípio da dignidade da pessoa humana. Há quem diga que esse é o principal princípio a ser estudado. Eu até concordo. Eu acho que ele contempla uma vertente humanitária, mas penso que, tecnicamente falando, o princípio da legalidade ele acaba sendo muito mais relevante. De fato, para fins de proteção de integridade física e integridade psicológica da pessoa, é a dignidade da pessoa humana o objeto maior de proteção. Até porque aqui a gente consegue envolver além do direito penal, o direito constitucional, o direito internacional, os direitos humanos. Então, de fato, ele tem uma correlação com outras disciplinas que não se questiona. E veja, tamanha é a sua importância que a fundamentação legal é artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Então, a dignidade da pessoa humana é um dos pilares da República Brasileira. Tamanha a sua importância. Então, o que a dignidade da pessoa humana nos traz como objetivo geral? A dignidade da pessoa humana visa proteger o indivíduo em todas as suas instâncias para que nada de ilegal ocorra contra a sua integridade física ou contra a sua integridade psicológica. Maravilha? Esse princípio ele também pode ser trabalhado como sinônimo de princípio da humanidade ou princípio da humanização das penas. Show de bola? Então, olha só, são sinônimos aqui de como nós podemos encontrar a definição desse princípio. O objetivo do princípio da legalidade é analisar o indivíduo sob duas vertentes. Então, o ser humano, que é o objeto de proteção maior, o objeto de proteção principal aqui, ele deve ser protegido à luz da dignidade da pessoa humana sobre dois aspectos. Num aspecto que nós denominamos de aspecto social e um aspecto que nós vamos denominar de aspecto pessoal. No aspecto social, a dignidade da pessoa humana pressupõe que o indivíduo ele precisa ter condições mínimas para executar os seus direitos sociais. Então, no aspecto social, para aquele indivíduo devem ser observadas as garantias sociais previstas no artigo 6º do Código Penal. E aí que a gente inclui lazer, trabalho, moradia, assistência social, tudo aquilo que consta daquele rol. Já no aspecto pessoal, a gente tem aquele sentimento de respeitabilidade que o indivíduo tem com relação a si próprio. E aí, nós temos que coroar essa situação aqui em que o indivíduo deve ter observados os seus direitos e garantias fundamentais previstas no... Opa, aqui eu coloquei artigo 6º do Código Penal, me perdoem. Artigo 6º da Constituição Federal, aqui, direitos e garantias fundamentais, artigo 5º da Constituição Federal. Então, a dignidade da pessoa humana, ela deve garantir ao indivíduo um mínimo existencial, assegurando e preservando os direitos sociais desse indivíduo. Então, eu vou constar aqui, assegurar um mínimo existencial e também deve respeitar aquela sensação, aquele sentimento
pessoal de respeitabilidade que o indivíduo tem, que é aquela sensação de bem-estar de que o seu direito não lhe está sendo tolhido, não lhe está sendo roubado. Tranquilo? E aí, como último ponto aqui, como ponto principal desse sentimento de respeitabilidade, nós precisamos avançar as questões envolvendo o cárcere. Então, ó, situações carcerárias. Que aqui você pode também ser interpelado com relação à dignidade da pessoa humana no envolvimento com o cárcere. E aí a gente já tem discussões que pairam até no STF, ou pairaram há um bom tempo, que isso já é debatido, lá no Supremo Tribunal Federal, sobre a constitucionalidade ou não das penitenciárias e cadeias brasileiras. Chegou-se a denominar que o sistema penitenciário brasileiro, não estou falando dos funcionários, não estou falando da forma de implementação, estou falando das condições, daquilo que o Estado oferece para o indivíduo que está cumprindo pena. Mas aí a gente tem que analisar o seguinte: você tem o seu pensamento social, que é aquele pensamento que você quer que bandido morra, que ele se exploda, enfim. Mas é preciso a gente analisar a função efetiva da penitenciária. Se o objetivo fosse que todo mundo se arrebentasse, trancava todo mundo lá dentro, jogava a chave fora e deixava apodrecer lá. Mas não é esse o objetivo. O objetivo do Estado é promover a recuperação a partir da ressocialização daquele indivíduo. Concorde você ou não. Não é o seu pensamento, o seu posicionamento social que vai mudar a situação carcerária do indivíduo. Ele está lá para ser recuperado. E aí ele vai conseguir se recuperar num ambiente úmido, que não tenha água quente, que ele não tenha sanitário, que ele não tenha local para dormir, que ele não tenha um período para exercitar-se, para tomar um banho de sol? É lógico que não vai. Então, chegou-se a mencionar a terminologia de que o sistema carcerário é um estado de coisas inconstitucional. A tendência é que isso melhore com o tempo. Agora a gente tem até uma onda de privatização de presídios, penitenciárias, enfim, estabelecimentos carcerários, justamente com a finalidade de otimizar o serviço interno. Bem provável que isso funcione. Mas vamos lá, dentro de situações carcerárias, então, a gente vai extrair que o princípio da dignidade da pessoa humana quer oferecer condições dignas ao indivíduo, respeitando seus direitos fundamentais. Mas é importante também você lembrar que, dentro das situações carcerárias, as penas proibidas. Existem penas que não podem ser aplicadas no ordenamento jurídico brasileiro em detrimento da dignidade da pessoa humana. E isso vai aparecer lá no artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, que são as penas proibidas. Aí eu tenho na minha cabeça aqui um mnemônico para lembrar, que eu espero que isso te ajude, que é o Ministério Público Federal de Balneário Camboriú. Assim eu consigo lembrar dessa forma. Se você conseguir construir também, beleza. Carlito chegou a brilhar os olhos ali que ele não conhecia o Ministério Público Federal de Balneário Camboriú. Ó, MPF-BC. Então, a gente vai identificar que não é possível a aplicação da pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Não é permitida a aplicação de penas de caráter perpétuo. Não é permitido a aplicação de penas cruéis. Agora me fugiu o F aqui, Carlitos. Me ajuda aí. Pena de trabalho forçado. Lembra do mnemônico, mas não lembra do significado. Aí você tá fudido também, tá morto. E também não se admite a pena de banimento. Não, sabe quando você tem aquela coisa que tá na tua cabeça, tá ali, tá, MPF-BC, vem, chegou na hora e você esquece. O Lazareno tá aqui dando risada, mas não foi ele que me ajudou, não. Eu me lembrei, tá? É porque você vai olhar, eu coloquei
O F pelo forçado, porque eu conseguia relacionar com o MPF, para eu lembrar, né? O melhor seria MPT, de MPTF, daí seria trabalho forçado. Chegou a dar calor no Lambai agora. Então, as penas proibidas, pena de morte, pena de caráter perpétuo, pena de trabalhos forçados, pena de banimento e também as penas cruéis. São as penas proibidas no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Beleza? Então fique ligado aqui com as dimensões e com o âmbito de alcance do princípio da humanidade ou princípio da dignidade da pessoa humana. Valeu? Tamo junto, um grande abraço, até a próxima. Tchau!